Reflita comigo, venda os olhos e vê. O mundo é colorido, basta querer. Entregue a alma e o resto dos traumas, fechando as cortinas, ninguém vai saber. Reflita comigo, replico você. Sou frágil, um plágio até sem perceber. Com um pouco de luz, não peço mais nada. Aceite esse corpo nu que esfrego na tua cara. Ai, ai. Vendo a imagem no espelho, revendo a imagem no espelho. Espelho, espelho meu quebrado, fiel e calado. Reflito o estado que eu pago pra ser. Venda a imagem no espelho, revendo a imagem no espelho. Soldado aplicado, só vê de um lado. Reflito o estado que eu pago pra ver. Reflita comigo, venda os olhos e vê. Eu saberia terminar se eu começasse pelo fim, se eu contasse de trás para diante o que fomos um para o outro. É algo que machuca, lembrar enquanto meus olhos se perdem num voo cego pelas esquinas de mim. E encontro becos sem saída, não sinto o vazio que esperava. Violinos, violas e trovões, e nenhum som é maior que seu canto. Mas é triste sempre descobrir que o maior amor às vezes é surdo. E não há o que fazer se não pegamos a vida no pelo. E não dá para se ver no espelho se não pegamos a vida no pelo. E não há o que fazer se o maior amor às vezes é surdo. Mas é triste sempre descobrir que nenhum som é maior que seu canto. Violinos e violas e trovões, e não sinto o vazio que esperava. E encontro becos sem saída num voo cego pelas esquinas de mim, enquanto meus olhos se perdem. É algo que machuca, lembrar o que fomos um para o outro. Se eu contasse de trás para diante, se eu começasse pelo fim, eu saberia terminar. Self-portrait. Márcio Junqueira já roubou livros em bibliotecas públicas. Márcio Junqueira já penou. Márcio Junqueira já chorou nos banheiros sujos dos piores botiquins da cidade. Já mentiu em confissão. Já falou mal de amigos. Já fingiu ser pessoas que não era. Já teve vergonha de si mesmo várias vezes. Márcio Junqueira acredita no espetáculo como máscara para preservar a privacidade e a dignidade pessoal. Márcio Junqueira é meu pós-pós. Márcio Junqueira é um babaca otário que pensa que vai ficar rico e passar férias na Ilha de Caras. Márcio Junqueira só ouve cool jazz e bossa nova. Márcio Junqueira se dedica com afinco à autopromoção. Márcio Junqueira não é um bom filho, não é um bom irmão e tem dificuldade de arranjar namorado. Márcio Junqueira perdeu seu sapato com salto de cristal, tem medo do escuro e pensa que o bicho-papão vai pegar ele de noite. Márcio Junqueira reza para o telefone tocar sábado à tarde. Fantasia romance sob o céu baunilha de Monet e fuma um maço de cigarro extra forte por dia. Márcio Junqueira is freak. 2. Márcio Junqueira está mergulhado no ego trip. Márcio Junqueira mente cada vez mais. Márcio Junqueira não é confiável. Márcio Junqueira odeia Marx, detesta Engels, não suporta bingo, espírito comunitário, pequenas delicadezas e Silvio Santos. Márcio Junqueira está cansado de solidão, aspirinas, sofrimentos amorosos, náuseas, neuroses, tranquilizantes, maus orgasmos, submissão, covardia e outras ninharias existenciais do cotidiano ocidental. Márcio Junqueira é um megalômano.
Márcio Junqueira se pretende original, mas imita descaradamente Renato Negrão. Márcio Junqueira é só um burguesinho tentando ser diferente dos demais. Márcio Junqueira é uma constituição precária. 3. Márcio Junqueira não tem casa, não tem carro, não tem plano de saúde e nem cartão de crédito. Márcio Junqueira é alienado. Márcio Junqueira não leu Don Quixote, não acabou Ulisses e não gosta de bar. Márcio Junqueira já deu vexame nos melhores bares da cidade. Márcio Junqueira tem muita culpa na segunda-feira. Márcio Junqueira acha amarelo brega e fuma um pouco demais para um jovem adulto de 30 e poucos anos. Márcio Junqueira passou da 5ª à 8ª série apaixonado pela mesma menina. Márcio Junqueira passou do 1º ao 3º ano apaixonado pelo mesmo menino. Márcio Junqueira tem vergonha dos pés e não entende como alguém consegue gostar de café. Márcio Junqueira bebe um pouco demais para um jovem adulto de 30 e poucos anos. Márcio Junqueira tem parentes neuróticos, amigos esquizofrênicos e de vez em quando suspeita que a sua vida é um roteiro de Charlie Kaufman filmado por David Lynch. Márcio Junqueira fala demais, se masturba todo dia e não gosta de tomar banho. Márcio Junqueira suspeita que não existe. Onde demarcar o tempo do ser, o tempo de estar? Na concretude dos corpos ou nas imagens espelhadas na retina do outro? Seremos nós o corpo espelhado no outro? Seremos nós o outro? Seremos esse tudo a matéria ou o espelho dela? A traição nos olhos nos leva ao absoluto do engano. Será a vida esse engano, como engano é o próprio tempo? O tempo no registro pretérito na câmara clara dos olhos? O tempo no reflexo futuro do espelho? Será o espaço o que está fora do espelho ou estará ele contido em seu sumidouro? Estará no sumidouro do espelho a face da verdade? Será o reflexo a verdadeira imagem? Será a matéria espelhada o verdadeiro espectro da inexistência ou da própria existência? Será esse espectro a lâmina obscura da vida que supostamente pensamos viver? No milagre do espelho há um mistério do não dito. Os espelhos da vida nos colocam diante da contrafação não dos fatos, mas sim da dúvida sobre eles, suas versões factrais do imaginário. Há nos espelhos a ambivalência, no sempre tudo que pulsa e paira sobre a superfície da realia. Confrontar as imagens espelhadas nos coloca diante de fronteiras. É como transitar entre a fronteira da razão que nos atordoa, nos confina, nos distancia, nos objeta, nos coisifica, e a fronteira da emoção que nos testemunha, nos aproxima, nos intui e nos confere o ideal de existir. Na metafísica dos espelhos, encontramos lugar para o exílio ou encontramos lugar para a fecundidade do delírio? Serão os espelhos de Machado e Guimarães uma provocação aos sentidos que podem nos levar à autoficção da vida? Ou a verdade de que somos o que somos porque forjamos toda a vida nos espelhos e toda a morte em seus sumidouros? Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Ele brota do corpo de quem quer que seja. Ele brota do ímã da terra, ele surge na noite do tempo, empunhando o ogó, rodopia. Moinho de vento, redemoinho, vermelho e negro caminho, encruzilhada de sangue ancestral. Vida saindo do falo, baba e gozo parindo, axé pulsante lava, terremoto treme terra. Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Cisco no olho de quem o vê, castelo de areia insondável, mistério de furacão. Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Balhando em brasas, cuspindo fogo, dando risada, jogando seu jogo. Exu não vem do céu, Exu vem do chão. Bebendo marafo, gargalhando alto, girando na velocidade da luz, galo vermelho encruzilhada, mandinga na pele do papel, no brilho da faca afiada. Em tempo
É quase uma gestação. Hoje, 23, completo 7 meses de encarceramento. Faz tempo que não olho para o tempo. As horas pararam em março. O que corre hoje pelos ponteiros do relógio de parede é o vazio. Espaço vazio de imagens, vazio de vozes, vazio de odores, vazio de cores. Há tempo não paro frente a espelhos, mas eles param de diversas formas diante de mim. E fujo. O compasso que dou aos meus passos me afasta de querer ver, de querer me ver, de me querer. Dever de querer ver. O quê? 7 meses. Não por acaso, hoje fugi de lacônicos espelhos d'água. Choveu. Desviei de modestas poças d'água no quintal quando fui alimentar a loba. Minha figura encarcerada esqueceu de seu próprio reflexo. Meu corpo embolora-se nas semanas úmidas, ou resseca-se nos dias corridos de estiagem. Minha pele e pelos se confundem, e os calores de fora não são de dentro. Meu gato preto se foi. Há um silêncio imenso nesse ambiente. Não há ponte entre o espelho e eu, mas ele me olha torto. O convexo da colher de sopa quer conversar comigo, mas o côncavo recheado de canja não deixa. A sopa esfria, só para eu não ter que retratar-me nesse espaço vazio. O encarceramento esgota-me e ainda não tem data para acabar. Temo encontrar no espelho que tornei-me. Sentir já me basta. Ou sou o minotauro, ou sou o satélite. Ou tenho venenos, ou tenho antídotos. Por enquanto, meu reflexo anda irrefletido. O mar me trouxe tranquilo no vasto dessa coisa toda. Na beirinha areia fina, o sal escorre devagar. O céu é branco, e a vida na batida do martelo que longe faz uma casa comprida. Perto da janela, lá na ponte, vejo teu pé apontando para as estrelas. As montanhas de sangue na pele, o vale pequenas corredeiras entre os poros, superfície lunar o espaço oculto entre as árvores, atrás de um pequeno nome. Como olhar de perto. Olha só, eu tô aqui nessa porta, noutra, olhando com os olhos de quem não vê. Eu tô olhando, tentando olhar, na verdade, aquela janela aberta que ofusca uma chama presa. Ou será uma brisa seca? Eu olho, oro e conto cartas totem. Sabe cartas totem? Dessas que a gente não escolhe porque quer, mas porque queima. Eu sei que tu sabe. Aí eu juro. Mas preciso de mais de um pra jurar. Então, jura pra mim que vai passar? Jura, vai? Jura no juramento mais falso possível, naquele do antigo selfie que adorava ilusões? Então jura. Só mais um pouquinho, vai? E também junta. Junta os cacos. Por favor. Só dessa vez, vai? A gente jurava que juntava junto. Mas no final só juntava e era muito triste. Então só dessa vez junta pra nós. E também julga. Pode julgar. É bom julgar. Julga direto na jugular. Só que dessa vez não vai sangrar. Dessa vez não vai pisar, mas também não vai sarar. Só dessa vez vai profundizar. A
permanência é a bola da vez. Só dessa vez vai profundizar. Só dessa vez vai profundizar. Só dessa vez vai profundizar. Ela também tentou suicídio aos 8, ligando a máquina de lavar, como toda criança, depois de se olhar no espelho e ver a si mesma olhando-se no espelho. Ela continuaria provando maneiras estúpidas de fazer o mesmo anos a fio, mastigando vidro, cortando a pele, imóvel por muito tempo, dias inteiros. Nada parecido com a clareza do menino correndo direto, janela fora. 53 andares, 49 andares, nesta mesma cidade. Olho no olho exangue que se entrega na imagem do pânico contido, a palavra grunhida, a ira cega e o pudor de viver emudecido. Palma na palma torpe que escorrega no silêncio do quadro ensandecido deste espelho de dor, que me sossega o horror de me ver apodrecido. Língua na língua, bocas que se mordem, verso no verso livre de outra estética, rima na rima pura da desordem, fala na fala presa a dura métrica. Quebra-se o espelho e espera-se que acordem o pavor e a desilusão patética. Olho, vejo no espelho a minha cara, cara que veja a tua cara. A minha cara é você. Olha, olha no espelho a minha cara, veja o que vês é a tua cara. A minha cara é você. Olho, vejo no espelho a minha cara se declara. A minha cara é você. Olha, olha no espelho a tua cara, veja as claras se depara. Veja o que olha, veja quem te vê. E o que se vê é o que não quer dizer. E o que dizer quando nada se vê? O que não vê é porque não quer ver. E o que vê, finge não ver. Olho nos teus olhos e os teus olhos não me veem. Olho nos meus olhos e vejo você. Olho nos teus olhos e os teus olhos não me veem.
olho nos meus olhos e vejo você. Nós em nós, nós em paz, a sós. Olha, 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 mira, olha, cara a cara. Pianepsion, tibi dixit cor meum, exquisi vite facies mea, facem tuam Domine requiram. Davas a tua face ao horizonte, só escutar o desenho contra a luz da tua presença, calada e pressentida, erguido por entre as reentrâncias de um santuário à mercê do imenso, o manto da Virgem derramado nos recôncavos da falésia, por uma enchente de estrelas, acobertando docemente os areais da água espelhada de teus olhos, interior íntimo meu, o mar fechado, onde embalara a quilha sonorentada dos meus veleiros, que vinham morrer a nascente com o aroma embalsamado de outras paragens, a ancorar num porto de oliveiras, casa, e um fato balindo do alto, coleando o zénite dos montes, e as tuas costas, o véu voltado de mistério, e a minha renunciação, e os meus pés a andarem por dentro, a seguirem pelo esmalte branco da tarde, com os defuntos a carvejar epitáfios sobre a dorsal das colunas quebradas de tempo, as ondas a esfumaçar os gravados dos homens, a memória da espuma e da vertigem, onde eu só sentira a fissura do teu nome na simetria inteira dos meus ossos e a palavra que esculpias no meu mediastino, interior íntimo meu, com a rota antevista no teu chamamento ininterrupto, as campânulas em dias de festa, casa, tu à porta, recitando os silábicos do texto, tu à porta, a permanência etérea da túnica enxuta do teu corpo, uma corda de luz estendendo os meus lenços decíduos, onde rebentavam as intempéries, escorrendo o pé de água dos temporais até à terra, adumados pela tua voz serena, pastoreando os caminhos da volta, casa e eu, a isocrátima da tua nota larga, a demorar-me pelas arribas num entardecimento solar, e os ventos aspirando a cinza da metalurgia do sol, onde eu só vira, interior íntimo meu, no anverso de Cristo, a efígie espelhada do teu rosto, nas tuas costas, o teu véu voltado de mistério, e a minha aceitação, e os meus pés a andarem por dentro, a seguirem-te. Meu espírito se move entre os eus que me habitam, interagem entre si, ora complementam-se, ora entram em conflito. O que pode ser eu? Não sei se sou chuva branda em dias quentes ou estrela guia em noites de inverno, mas me perco em mim mesma, quando quero sentir suor de aflição ou quando o brilho ofusca minha percepção. Pensamentos abstratos filtram emoções consequentes, me direcionando àquilo que me pertence, ou melhor, que estão de acordo com o que sou ou me encontro sendo, no agora. Relembro minhas intenções, desejo mais forte que eu. De onde eu veio? Chocam-se como o brilho de um relâmpago que me proporciona a luz, faíscas de energia através da escuridão. Aspectos metafísicos. Levanto a existência do meu ser, por entre os contratempos que eu mesma me coloco, é claro. Já não sou mais a mesma. Uma visão mais ampla desmorona certezas que antes prevaleciam. Sim, eu e meus eus, todos mutáveis. Vejo tudo em movimento. Minha inquietude faz vibrar minha imaginação. Eu me pertenço?
Uma parte de mim ressoou. Repenso eu mesma. Acho que minha razão captou a existência de algo. Pensamento. Mas eu quero me realizar antes de externalizar. Estou em um diálogo comigo. Aprendo a me escutar, discernir, analisar. Quem sabe assim posso viver os meus dias de choro, mais segura de mim. Apenas para desabafar, fazer uma verdade dos meus dilemas, já que os problemas se resolvem com quem os criou. Minha imagem além do espelho. Minha inconstância reflete o processo, o mundo em si mesmo, o infinito em uma realidade limitada. Contudo, como disse Guimarães Rosa, reporto-me ao transcendente, tudo é a ponta de um mistério. Reflexão. Desde sempre já, sujeito. Vertigem, miragem, real ilusão dos viventes. Verdade sombra, vida projetada, alienação. Torpor, porvir, visto pelo espelho, convexo. Retrovisor. Dentro. Lendo a foto minha criança, tenho 9 anos ou quase, cabelos castanhos ou crinas, ao sol da disciplina, no olhar contraído, no quadro que via ou logo veria, crocodilo, Hulk, vagalume, sítio. Dia de retrato no colégio, Petrolina 85, verde-oliva desbotado envolve a cena ainda, o uniforme caque a que dávamos o nome de farda, o hino, a reza, a fila, o dever de casa. No relógio plástico, o ensino horário. No vaso de barro pintado com motivo indígena, o cactáceo confirma o lugar de onde raízes enviam remotos ramos. Sobre crescente pilha de livros, mais um símbolo. Enquanto do outro lado da escrivaninha, o telefone, verdes também, cruza o tempo-espaço desde a mão serena do menino até a mão já severa que num celular tecla este texto. E mundo afora agora encara escritório. Apesar do ombro esquerdo um tanto descuidado, a pose é convencional. Tento sorrir, mas não consigo. Tudo isso pré-constituindo o indivíduo. Não é o espelho, é você. O mal do século não é a pobreza, a intolerância ou o capitalismo. O mal do século é a autocomiseração. O mal do século é a autoindulgência, onde ninguém se culpa por ser estúpida, racista, sexista ou maniqueísta. O mal do século não é o ego, é o ególatra. O mal do século não é o dinheiro e nem a falta dele, é o desperdício. O mal do século não é a TV, é a mídia sendo usada para gerar ignorância. O mal do século não é a guerra, é o ódio. Não é a peste, é o pesticida. O mal do século não é usar máscara, são os que vivem sem nunca tirá-la. O mal do século não é o isolamento social, é o aprisionamento das emoções. O mal do século não é a distância do homem com a poesia, é a falta de inspiração. Não é o mundo, são os mundanos. O mal do século não é o narcisismo, é não se olhar no espelho. O mal do século não são eles. Olhando bem, o mal do século também sou eu. No espetáculo atrás das cortinas tem um caixão espelhado. Eu dentro me vejo morto. A órbita branca do olho semi-necrosado espia os reflexos. Mas tudo é muito divertido. Só as palavras atrapalham. Agora mesmo eu ligo a televisão. Ontem de noite vi teu último suspiro. Te enterrei com alívio. Só tenho de caminhar agora.
o véu cinza atrás do quadriculado branco da grade da porta de casa, a noiva cor-de-rosa atrás do quadriculado branco da porta de casa, para tudo se acabar na quarta-feira. Durante a pandemia, mamãe adquiriu hábitos estranhos. Passa as tardes nua, sentada no espelho, sem dizer uma palavra sequer. Mamãe não é magra nem gorda, é de modo justo do tamanho do espelho. Quando mamãe deixa o espelho, diz que se sente esgotada. Sem falsear nada, posso dizer que não vejo mamãe no espelho. Acho que mamãe não se enxerga e tenho a convicção de que só o espelho a vê. Perguntei a professora da escola, disse: essas coisas para entender só depois de adulto. Não pense que eu tenho medo da mamãe. Apenas a gente não se fala enquanto ela está sentada no espelho, nem depois. Não pense que sinto medo de ficar adulto. Sinto medo mesmo das pessoas que não se veem no espelho em que a mamãe está sentada. Isso eu acho até que pode ser um trauma que tentei resolver na análise, mas o moço, o analista, para encurtar a conversa, me mandou rezar uns 10 Pai Nosso e umas 20 Ave Maria. Gente, esses analistas de pandemia estão pior que cruz credo. Ontem, eu cutuquei mamãe. Ela fez sinal para que eu esperasse um pouco. A essas horas, se não for muito tarde, ela já deve estar vindo. Se Narciso se encontra com Narciso e um deles finge que ao outro admira, para sentir-se admirado, o outro, pela mesma razão, finge também, e ambos acreditam na mentira. Para Narciso, o olhar do outro, a voz do outro, o corpo do outro é sempre o espelho em que ele a própria imagem mira. E se o outro é como ele, outro Narciso, é espelho contra espelho. O olhar que mira reflete o que admira num jogo multiplicado em que a mentira de Narciso a Narciso inventa o paraíso. E se amam mentindo no fingimento que é necessidade, e assim mais verdadeiro que a verdade. Mas exige o amor fingido ser sincero, o amor que como ele é fingimento, e fingem mais os dois com o mesmo esmero, com mais e mais cuidado, e a mentira se torna desespero. Assim, amam-se agora se odiando. O espelho embaciado, já Narciso em Narciso não se mira, se torturam, se ferem, não se largam, que o inferno de Narciso é ver que o admiravam de mentira. Não. 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 Chita maldita. Reflexões sobre o espelho. O que contarei agora aconteceu há minutos, tempo suficiente para o mundo esvair-se ou permanecer como permanece. Ainda é manhã e, portanto, a menos que tivesse acordado de uma noite de embriaguez, o que não é o caso, poderia-se dizer que sofro de alucinações, e justamente aí está o caso. Será real o mundo que nos cerca, ou apenas cercamos a realidade com o mundo que conhecemos? Irei direto ao assunto. Acordei como acordo sempre, levantei-me para lavar o rosto, olhei o reflexo de minha face retorcida de sono e um pouco melhor na aparência depois de a ter lavado. Quando saí para fazer o café, lembrei, tenebrosa lembrança, não havia espelho. O que vi quando minha face pareceu retorcida?
Minha imaginação? É preciso querer para imaginar, e eu não quis. Alucinações? Já disse que estou sóbrio. Reflexo condicionado? Qual a condição para enxergar o que não há? Loucura? Mas seremos capazes de provar nossa sensatez em separar o que vemos do que é verdadeiramente? Mundo realmente estranho esse que vemos. Afinal, o que enxerguei enquanto não havia espelho, em certo sentido, sou eu, minha imagem, e talvez eu mesmo, pois quem poderá afirmar que não teria sido a imagem que enxerguei que me avistou primeiro e, por conseguinte, ser ela quem está tecendo esses comentários? Ora, mas nem a mimética platônica seria capaz de traçar com tanta perfeição a cópia da realidade quanto um espelho, mas afirmar que o mundo atrás do espelho é mais real do que o elemento que está sendo refletido já beira a loucura, exceto para Carol e sua Alice. Mas as maravilhas padecem após a infância e o lamaçal de palavras preferido ao verdadeiro lodo por Adeodato tem muito mais possibilidades que a simples e pura realidade incorruptivelmente limitada. O que me pergunto, e no entanto também não deixa de ser uma encenação, é se a realidade mais que real dos teatros não se encaixa precisamente na visão do que enxergamos e, consequentemente, supomos saber. Ora, sabemos que vivemos. Se porventura 7 mais 5 é igual a 12, ou sabemos que todos os solteiros são pessoas não casadas, nada impede, à exceção de nossa brevidade, que saibamos também o horário exato em que nasce o sol, mesmo que para tanto precisemos presenciar todos os amanheceres em todos os lugares e em todas as estações. É então que descubro que minha face testemunhada na parede nua do banheiro é, a priori, um dado da experiência, pois não passa de um amanhecer visto da minha janela. Talvez quem esteja lendo essas perfurações no sólido mundo das transparências se pergunte a importância de vasculhar um assunto tão obtuso como a aparição repentina de uma imagem num lugar onde não poderia ser vista. E talvez ainda se pergunte o porquê de coisas que parecem estar além da física terem um alcance tão grande na mente de vasculhadores profissionais que mais parecem loucos em busca do que não pode ser encontrado. Talvez essa questão de como podemos distinguir o que é do que vemos seja inútil. E quem sabe, num trágico momento de daltonismo, percamos a vida enxergando como verde o sinal vermelho, lutando numa guerra por ideais insanos que julgamos justos ou até ardendo na clausura por ignóbeis déspotas que achávamos altruístas comandantes. Assim, da mesma forma que alguns idealistas lutam para estabelecer a beleza do mundo, outros um pouco menos capazes de fugir, se perguntam como pode a beleza de alguns ser o horror para outros. Igualmente, se posso conhecer tudo através do que presencio, como posso chegar ao conhecimento do que não preciso presenciar para saber? Se tal capacidade é possível, devo admitir então que a realidade em si mesma é construída através de ideias, e o ser, regido mais pela ideia de totalidade do que pela realidade física de algo que tudo contenha, e ainda assim seja indivisível, é, na verdade, mais uma maneira de conceber o mundo. É claro que tenho meus refutadores. Santo Agostinho, que defende que as coisas em si têm um valor superior às palavras que as designam, ou seja, que a representação mental da lama é inferior à própria lama. O engraçado, e Deus me perdoe por refutar um santo, não consigo imaginar um meio de conhecer palavras senão com outras palavras. E não estou falando apenas de palavras escritas ou faladas, mas de todo signo que, representando algo que não ele mesmo, se torne uma palavra. Se é assim, como a palavra que representa o sentido de palavra possui um valor superior ou inferior àquilo que designa. E agravando minha heresia, como conceber o infinito, o nada, o todo, o próprio Deus a quem pedir perdão se desses exemplos só podemos conhecer através de palavras? E se as palavras são a mímese da realidade, então o supra-real que abarcamos com os seus sentidos são efetivamente a realidade que conhecemos? Se é assim, é verdadeira a emoção que tive quando ganhei minha primeira bola quadrada, aquela que era toda branca apesar de preta e que além de quadrada, ao mesmo tempo que redonda, também era triangular e octogonal, invisível quando eu a enxergava, apesar de inodora. Tinha aquele cheirinho de brinquedo novo e que me tornou um adepto fervoroso do futebol, mesmo enquanto eu odiava completamente esse esporte. Por outro lado, se não é, o faiscar de fósforos que vence trevas infinitas, percebido por Montale, jamais poderia ser metáfora perfeita da esperança e da sabedoria, pois o fogo em si é superior ao signo que representa, e então toda pedra é só pedra, todas as metáforas estão mortas, e tanto a unidade absoluta quanto a completude absoluta do todo perfiguram tão reais quanto o corpo que uso.
Nesse caso, tratar-se-ia aqui do silêncio, que é a única representação digna de confiança, e não de uma face falsa vista como verdadeiro, ou o contrário, que é onde reside a nossa dúvida. Na verdade, essa crença a que todos se referem quando iniciam suas frases com expressões como "na verdade", a dúvida primordial de quando enxergamos algo invisível fisicamente é a mesma de quando nos perguntamos se antes de todas as coisas não existia coisa alguma. E aí está. É possível não existir? É possível sequer imaginar algo que não existe? Se não é possível, o meu reflexo no fosco é real. Pois não há o que não existe, exceto, como bem afirmou o Rosa, o que não pode ser imaginado. Entretanto, se existe a alteridade da existência, ou nada, certamente eu posso enxergar a qualquer momento qualquer coisa, pois o ser e o não ser coexistem ao mesmo tempo, e o cadáver de Aristóteles se revirou 3 vezes na catacumba grega. Platão resolve o problema dizendo que sim, existe a alteridade da existência, mas não como nada, e sim como outra existência, outro eu, talvez, um universo paralelo, talvez até mais perfeito do que este em que vivemos, talvez até um modelo ideal deste, que não passaria de uma cópia cheia de imperfeições repletas do genocídio inevitável e contínuo do vir a ser. Mas se existe mesmo um universo perfeito, o modelo perfeito do mal teria de ser pior do que o mal contido em nosso imperfeito mundo, que nesse aspecto seria melhor do que o mundo do qual foi copiado, pois o mal que nos atormenta se resumiria a uma cópia branda do mal modelo e superior que tenta imitar. Voltemos à questão. A alteridade da existência possibilita que a realidade tenha vários aspectos igualmente verossímeis? Platão diz que sim, que o mesmo e o outro coexistem, pois ao mesmo tempo que sou eu para mim, sou o outro para quem não sou eu. Kant diz que não, que só é possível pensar através de juízos sintéticos a priori, como a matemática, na música e através de sentenças cujo entendimento se dê através de categorias como conceitos puros, a analítica transcendental e a sensibilidade, o espaço e o tempo como instituições puras, estética transcendental. Mas o que significa, por exemplo, o tempo como uma instituição pura? Ou temos a questão anterior, a criação do universo? Será que antes de todas as coisas não existia coisa alguma? E aí padecemos em Kant, pois se já existiu antes, algo sempre existiu? Será que essas alteridades do tempo, o futuro e o passado, sendo o presente o buraco negro onde convergem esses dois universos distintos? Ou pior, será que existe o estático, o motor imóvel capaz de pôr tudo em movimento, tudo que há subatomicamente latente, pulsante da mais ínfima molécula, a maior galáxia girando em torno de si? Mas, por Zeus, será necessário que fiquemos cegos, olhando fixamente o mesmo ponto como se fosse o único visível? Não podemos, como dizia Platão, sermos como crianças querendo 2 coisas ao mesmo tempo, e ao imaginar um movimento admitir também a estaticidade, o uno e o todo, a face e o reflexo? Sou eu mesmo a cópia, o simulacro, quando imagino meu reflexo. Sou 3 ao mesmo tempo, incorpóreo e real como o pensamento, e como este repleto do vir a ser na medida em que até o que não existe passa a ser imaginado. Sou o presente tornado simultâneo, o passado e o futuro na medida em que me transformo em pó. Pois se imagino agora como movimento, tanto o que passou como o que virá são as vias estáticas do percurso dos séculos. Não pareceria sempre que estamos parados se o presente e o futuro tivessem a mesma velocidade? A avassaladora beleza contida no sopro unissécundo de uma vida. Mas ainda, no ínfimo instante de uma manhã qualquer, em que podemos ser ao mesmo tempo o delírio mais que perfeito de um simulacro, a cópia quase real de um reflexo e ainda, porventura, sabermos que somos nós mesmos na veloz sincronicidade que resiste.